Olá pessoal, estamos começando agora a nossa live. Enquanto isso, aguardando vocês chegarem. Chegou a Michelle, sejam bem-vindos. Pessoal, vai chegando aí, vai dando um oi pra gente. Eu já tô aqui com o professor Jefferson, já trocando uma ideia aqui sobre as perguntas que os meus colegas mandaram. Sejam todos bem-vindos, Mari, ao Marlon, nosso colega veterano, Ângela. Bem-vindos todos, pessoal. Deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Eu sou Fabiana Biazão. Eu tenho esse canal Olive Me, que tem por objetivo difundir técnicas relacionadas a práticas integrativas e complementares. Trabalho com aromaterapia, reprogramação biológica, que é a técnica de medicina germânica associada à constelação sistêmica familiar, e aromaterapia. Além disso, eu também sou renascedora, então vou aproveitar enquanto o pessoal está chegando já para fazer o convite para a live de amanhã, que vai ser sobre renascimento na água. Então, se você quer saber sobre renascimento, especialmente técnicas aplicadas na água, então vem amanhã às 8h30 aqui que nós vamos estar com o Nilson Borgheroni. Ele é o fundador do IBRARE, que é o Instituto Brasileiro de Renascimento, tá bom? Então é uma técnica que eu amo. Oi, Elô! Olá, pessoal! Oi, Kelly, nossa amiga aqui também. Dani, sejam todos muito bem-vindos. Bom, gente, deixa eu apresentar para vocês. Esse é meu amigo Jefferson Ridão, uma pessoa muito importante para mim, que foi quem me deu muita força no início da minha carreira como terapeuta, né? Me conheceu antes de começar o curso de fisioterapia. E o objetivo desse convite foi porque nós temos uma disciplina. Oi, Mari! Temos uma disciplina de fisioaquática, né? O professor Leonardo Fritzen, nosso professor lá da Unifil, ele nos instigou a pesquisar sobre hipnose. Apesar de ser uma abordagem de fisioaquática, ele observa... Ó, o Nilson! Oi, Nilson! Tava falando de você! Até amanhã, hein, Nilson? 8h30 aqui, ó, eu e o Nilson, gente, para falar para vocês, alunos de fisioterapia, sobre as abordagens de renascimento na água. Ana Carolina, bem-vinda! Então, gente, o professor Leonardo nos desafiou, falou, gente, tem alguma relação da hipnose com a água, porque a pessoa quando vai para a água, ela tem algum acesso ali de memórias. Então, para esclarecer isso, eu trouxe esses dois grandes profissionais para falar para vocês. Hoje vai ser o professor Jefferson, que vai falar especificamente da abordagem de hipnoterapia, tá? Então, o Jefferson, ele vem trabalhando já especialmente com fisioterapeutas, né? Vem dando cursos de formação. A hipnose, a gente vai falar um pouquinho, não é específica da fisioterapia, mas é uma prática que dentro dessa nossa profissão vem sendo uma ferramenta muito, muito útil. Então, Jefferson, dá boa noite pro pessoal. Boa noite a todos. Gente, vocês estão me ouvindo bem? Ouvindo bem a gente? Dá um joinha aí pra ver se o som tá bom. Tá bom. Gente, legal. A formação do Jefferson é o seguinte, ó, ele é Master em Hipnose Clínica pela AIS, que é o Instituto... É a Associação Internacional de Hipnose Clínica Experimental, que fica em Barcelona, na Espanha. Muito bem. E ele também tem uma formação em hipnose pela Omni. Exatamente. Isso. Que ele vai contar um pouquinho da historinha, né? Ele tem uma linhagem dentro da hipnoterapia aí, que depois é uma das perguntas que eu quero fazer aqui. Sim. E pessoal, é o seguinte, nós temos aqui 1h dentro dessa live, né? Talvez menos, mas se faltar alguma questão que não dê pra gente apresentar, nós estamos filmando também. Então esse vídeo depois ele vai pro YouTube, tá? Se vocês quiserem depois ir lá e ver as informações que o Jefferson vai trazer pra gente. Beleza? Ah, o som tá legal. Obrigada, pessoal. Muito bem, Jefferson. Podemos começar com as perguntas? Podemos começar com as perguntas. Então tá bom. E se vocês tiverem perguntas também, gente, pode colocar aqui no chatzinho, tá, da live, que daí depois eu vou rolando a tela aqui para perguntar para vocês. Jefferson,
hipnose. Defina pra gente o que é hipnose. Eu sei que é uma abordagem que tem muita... Na verdade, dentro do universo da hipnose, existem muitas definições. Eu, particularmente, eu gosto de uma definição, que é uma definição assim, um pouco mais clássica, que diz: a hipnose é um estado de foco, concentração, ao mesmo tempo com uma profunda interiorização. Isso quer dizer, o paciente, quando ele está sob estado de hipnose, ele está concentrado, ele está focado e ele está profundamente interiorizado. Essa interiorização significa o quê? Que ele tem uma capacidade de maior conexão com a experiência interna dele, com o que está acontecendo dentro dele, do que com o universo externo. Agora, a neurociência também tem uma outra definição de hipnose, que eu também acho muito legal, acho muito interessante. Para a neurociência, quando a pessoa, e eles já fizeram esse teste, coloca a pessoa no tomógrafo, no mapeamento cerebral, e vê como é que funciona o cérebro da pessoa sob hipnose. No momento que a pessoa está em hipnose, há uma redução da atividade da frequência elétrica, né, de várias partes do cérebro, mas há um aumento significativo da atividade do lóbulo pré-frontal, o que mostra que, na verdade, essa interiorização, e um conceito apoia o outro, que essa interiorização está permitindo que a pessoa adquira mais controle sobre partes do seu cérebro que sem a hipnose ela não conseguiria controlar. Então podemos dizer que hipnose é o quê? Um profundo estado de concentração, foco e interiorização que propicia um grande autocontrole. Não quer dizer que a pessoa vai dormir, então. Na verdade, a pessoa, normalmente, em estado de hipnose, a pessoa não dorme, tá? Não Ela dorme. está, como diria o David Ellman, que é um outro grande hipnotista, ele fala assim que a hipnose é como se a pessoa aprendesse a pilotar os seus sonhos. Você está realmente em contato com essas áreas do cérebro, está experimentando a sua realidade interior igual a um sonho, só que está consciente, está pilotando. Então, não pode dormir, tá? A hipnose você tem que estar desperto. Maravilha! Ô Jefferson, conta pra gente brevemente como que surgiu a hipnose, qual que é a história, qual é a trajetória da hipnose? Olha, assim, uma coisa bem breve, nós podemos dizer que existe uma pré-história da hipnose, uma hipnose muito mística, cercada de misticismo, que com certeza surgiu lá com os homens das cavernas. Eu até falo nos meus cursos, imagina um grupo de homens sentado numa caverninha, em volta de uma fogueira, e aquele dia foi péssimo para eles. Não conseguiram caçar, não conseguiram colher nada para comer, mas eles ficam olhando para o fogo fixamente e eles vão entrando num estado de interiorização, num estado de foco, num estado especial, que é o estado de transe, e eles começam a experimentar o bem-estar. Então, com certeza, ali surgiu a hipnose. Então, ele está falando de alguma coisa de 20 mil anos. Mas existe um momento que a hipnose começa a entrar no meio médico. E aí esse momento é com um cara bem conhecido, todo mundo vai saber o nome dele, que é o Franz Anton Mesmer. Ele traz a hipnose, só que ele traz com um nome diferente, ele traz com o magnetismo animal. E a partir dele começa a crescer a hipnose. Em algum momento chega até um médico escocês chamado James Bright, que ele cunha o termo hipnose. Só que Bright, criador de uma das mais famosas técnicas de hipnose, que é a fixação de olhar, lá na frente ele tenta mudar o nome. Ele fala, não, mas hipnose está ligado ao sono, mas a pessoa na verdade ela não está dormindo, mas o novo nome que ele tenta colocar não pega. E também não ia pegar nunca, né? Porque o nome era monodeísmo neurofuncional. Imaginou? Eu vou fazer uma sessão de monodeísmo neurofuncional. Não adiantou, a palavra hipnose pegou, mas está errado, porque a hipnose não tem nada a ver com sono, mas pegou e a gente conhece ela por hipnose. O James Bryant, ele acaba incentivando os trabalhos de Jean-Martin Charcot. Quem conhece o Jean-Martin Charcot, Freud conhece o Jean-Martin Charcot através de uma bolsa de estudo que vai lá em Paris. E aí a gente já começa a saber do Freud, né? Freud então trabalhou com hipnose, e ele fez muitos trabalhos interessantes com outro médico, Joseph Brauer, e aí começa toda a história de Freud. Mas tem uma coisinha assim, entre as coisas que a gente estava pesquisando, né? Tem um cara na hipnose chamado Ambroise Auguste Lebeau, que ele trata com a hipnose
Uma Dor de Nervo Ciático, de um cara chamado Hipólito Bernheim. Esse cara, esse tal de Bernheim, acaba escrevendo um livro em 1984. E esse livro fica muito famoso, dá muita notoriedade à hipnose. E olha, o cara estava fazendo tratamento do ciático há 6 meses, tá? O Lebot curou ele da dor do ciático com uma sessão de hipnose. Mas vamos falar desse livro que o Bernheim escreve. Esse livro foi um dos primeiros livros que caiu na mão de um cara nos Estados Unidos chamado David Ellman. Ele leu o livro de Bernheim e se apaixonou pela hipnose. E o David Ellman é o pai da hipnose médica nos Estados Unidos. E é muito interessante porque um dos alunos dele, o Jerry Klein, acaba fundando uma das maiores organizações de estudo de hipnose do mundo. E eu tive a oportunidade de estudar com o próprio Jerry Klein. Então, você tem muito orgulho de estar com essa linha aí aos vovôs que estão lá. Os meus vovôs que cuidam do trabalho estão ali olhando. Ô Jefferson, mas espera aí, você passou muito rápido nessa informação. Quer dizer que a hipnose ficou conhecida, mais popularmente, assim, acreditada a partir do momento que uma dor ciática foi curada com a técnica de hipnose? É isso mesmo? Isso interessa para fisioterapeuta. Interessa, né? Interessa. Esse Hipólito Bernheim, ele era uma pessoa assim muito da alta sociedade. Ele era uma pessoa, ele se apaixonou pela hipnose. Ele escreveu livros, ele defendeu isso daí. E os livros dele chegaram na mão, por exemplo, do Charcot e de outros grandes profissionais. Então ele acabou sendo um grande incentivador da hipnose. Inclusive o livro dele chega na mão do David Ellman, que também se apaixona pela hipnose a partir de Bernheim. E é interessante que o Bernheim ele se apaixona pela hipnose numa experiência prática, com esse Ambroise Auguste Lebot, que faz lá uma sessão de hipnose. Diz a história que o Bernheim estava já há 6 meses fazendo tratamento sem sucesso. Detalhe, gente, a gente está falando do ano de 1878, tá? Não havia profissionais de fisioterapia em 1878, nem sonhava. Então realmente foi uma coisa fantástica, uma pequena pérola nas histórias da hipnose que encontramos. Então eu vou aproveitar e vou colocar aqui uma pergunta que o Lincoln me mandou. O Lincoln perguntou o seguinte: a hipnoterapia acelera o processo de reabilitação fisioterapêutica? Sim, e vou explicar por que acelera, tá? Toda dor, todo processo, toda doença de modo geral, e isso a medicina já aceita como uma verdade, ela tem um componente emocional. A pessoa nunca adoece do nada, sempre há algo. E muitas vezes, a própria psicanálise e outras linhas de psicologia também concordam. Às vezes a pessoa com uma dor, uma incapacidade, alguma coisa, ela também tem ganhos secundários. E o que a hipnose faz? A hipnose propõe dar recursos para a pessoa, é muito importante gravar essa palavra, dar recursos para a pessoa que nesse universo interior dela, nesse universo anímico da alma dela, ela possa resolver essas necessidades psicológicas. Então o que acontece? Melhorando a forma com que a pessoa se relaciona com aquela dor, melhorando as questões emocionais, melhorando os recursos mentais que a pessoa tem para encarar as dificuldades dela, o tratamento com certeza vai ser mais rápido, a pessoa vai respeitar mais as orientações do fisioterapeuta ou do médico. Então assim, se o tratamento vai mais rápido, se o tratamento vai mais leve, é claro que vai ter um resultado melhor, né? Um resultado mais rápido, com mais assertividade. Que legal! Então, Jefferson, tem algumas perguntas aqui que eu vou alinhando, tá, pessoal? Quais são os benefícios da hipnose? Não só na fisioterapia, você pode falar de uma forma geral. E depois é uma pergunta da Dani Borim, aqui ó. Como a hipnose ela se aplica à prática fisioterapêutica propriamente dita? Sim. Bom, vamos falar do principal benefício. Se no conceito de hipnose a gente está falando de uma profunda interiorização, a gente está falando da pessoa se autoconhecer, a pessoa olhar para o lado de dentro, perceber os seus pensamentos, perceber como que ela constrói aquelas emoções, perceber aqueles fragmentos de memória que estão flutuando. Só o fato dela se conscientizar já é um grande benefício, porque quando você se conscientiza daquilo que está te perturbando, que está te atormentando, quando você dá um nome para aquilo, você tirou 50% da força daquilo. Então a terapia ela começa a sair. Então esse já é o primeiro grande benefício da hipnose.
E fora que ela vai melhorar teu foco, vai melhorar tua concentração, vai te dar mais disponibilidade, mais energia, porque você vai treinar o teu cérebro para funcionar de um jeito mais econômico, mais assertivo, mais correto. E fora que a nível terapêutico, a hipnose ela entra como terapia super breve. Você consegue resultados, e isso já tem estudos que mostram, numa média de 4 a 6 sessões. Realmente, ela é muito, muito rápida. Pensando assim, que em 4 encontros você vai conseguir resolver algo, a gente está falando de uma economia de tempo, de uma economia de dinheiro. Mas por que ela faz isso? Porque ela é uma terapia muito assertiva, ela vai direto ao ponto. E é muito comum, às vezes, numa primeira sessão, como o caso do Bernhard, já ter resultados. Eu queria falar um pouquinho sobre a regulamentação dessa atividade, né? Quem pode aplicar hipnose? Tá? Como que isso está sendo colocado no mercado? Bom, hoje no Brasil, a regulamentação ela permite que qualquer pessoa possa estudar hipnose. Tá? A hipnose você pode fazer um curso livre, não importa a sua formação. Agora eu sempre falo para os meus alunos, e isso é muito importante, que é o seguinte: se você não está capacitado a lidar com algo sem a hipnose, então você também não está capacitado a lidar com aquele algo com a hipnose. Que nem, por exemplo, se você é um fisioterapeuta, você foi lá e fez um curso de hipnose, estudou, pegou vários livros e se aprofundou. Você tem uma formação em fisioterapia, você está capacitado a lidar com problemas de coluna, respiratório, etc, etc. Como que a hipnose vai ajudar você ali? Ela vai ajudar você a aumentar o rapport, a aumentar a sua assertividade de comunicação, a fornecer recursos para que a mente subconsciente do paciente também possa ser proativa e ajudar o paciente a resolver os seus problemas. Agora, se a pessoa não tem formação nenhuma, nunca estudou nada, nem psicologia, nem fisioterapia, nem nutrição, nada, ela faz um curso de hipnose, ela já está apta para ir para o mercado de trabalho como terapeuta? A resposta é não. É não. Porque a gente tem que entender que a hipnose ela é uma ferramenta. Vou dar um exemplo bem simples, um alicate ou uma chave de fenda. Uma chave de fenda, todo mundo já viu uma chave de fenda? Essa chave de fenda está na caixa de ferramenta do mecânico, está na caixa de ferramenta do eletricista, está na caixa de ferramenta do encanador. Mas cada um usa essa ferramenta de acordo com o conhecimento técnico que ele tem. Então, se faz necessário ter um conhecimento técnico. E a hipnose, sim, ela pode complementar e, vamos dizer assim, acelerar os seus resultados. Mas é necessário você ter conhecimento técnico. E aí tem a questão das resoluções dos conselhos e dos conselhos de modo geral. Eu vou falar um pouquinho para vocês aqui dos dados que nós pesquisamos, tá? As práticas integrativas e complementares no SUS vêm gradativamente integrando algumas técnicas, tá? E a técnica de hipnose, ela foi aceita como uma prática no SUS a partir de 2017, tá? Onde várias inclusões, houve mais de 10 técnicas, né? Hoje são 19 técnicas aceitas para a prática no SUS. E então o COFITO, tá, soltou uma resolução 380 de 2010, ou seja, 3 anos depois, reconhecendo a prática da hipnose como recurso permitido ao fisioterapeuta. Sim. Então isso é bem interessante, né? Você tem que, claro, fazer uma formação complementar, né, para você entender bem as ferramentas, mas como fisioterapeuta está autorizada a prática da hipnoterapia clínica, né? Que é um nome que eu vejo que o Jefferson gosta de usar mais. Né? Sim, eu gosto de usar mais porque é aplicado dentro de um contexto clínico. E assim, o Conselho de Psicologia também libera hipnose, odontólogos liberam hipnose, Conselho de Nutrição, se não me engano, também aceita, conselhos médicos. Então, diversos conselhos já reconhecem a técnica como algo realmente muito eficiente e que colabora na construção dos resultados. E que tipo de formação esses profissionais podem procurar, Jefferson? Então, hoje no Brasil não existe uma formação específica. Eu sempre dou a seguinte dica. Nós temos basicamente 3 grandes escolas de hipnose hoje no Brasil. As escolas de linha ericksoniana, que é uma escola mais voltada para terapia mesmo, de conversa, de profundidade. Temos as escolas clássicas, que são voltadas para uma hipnose médica,
que é diferente de uma hipnose terapêutica, e temos as escolas integrativas. Qualquer formação de hipnose ela vai passar por 2 momentos, ou 3 momentos, que é o que eu costumo falar, são 3 momentos. Um é você escolher um curso, sempre vai ser curso livre. Então escolhe um curso, ou de uma escola clássica, ou de uma escola ericksoniana, ou uma escola integrativa, vai lá e faz o curso. Segundo, é leitura, é estudar. Terceiro, é ter um mentor. Por exemplo, nos meus cursos, todos os meus alunos ficam 3 meses comigo, recebendo mentoria, porque é para se aprofundar. E fora que a gente faz grupo de estudo, né? Vamos estudar, vamos ler, porque o jeito de realmente entender a hipnose é estudando e praticando. Mas começa por onde? Cursos livres. Muito bem. E tem cursos bons aí no Brasil. E aí, eu queria perguntar o seguinte agora. Como que a gente faz a associação da hipnoterapia com outras práticas da fisioterapia? Eu venho acompanhando já o Jefferson há algum tempo, né? Dentro da visão que ele vem desenvolvendo aqui também, que algumas especializações como a microfisioterapia, a osteopatia, leitura biológica, reprogramação biológica, 5 leis biológicas, tem vários nomes, mas ele tem esse público, né, de fisioterapeutas que tem procurado nessa formação, sim, né? Sim. Eu já dou aula num instituto bem reconhecido aqui no Brasil, é um dos maiores institutos na área de fisioterapia integrativa, e dentro desse universo do integrativo, a hipnose ela encontrou um espaço muito bacana, um espaço muito bom. Qual é a contribuição da hipnose dentro da fisioterapia? Principalmente na questão da dor, principalmente também na questão dos componentes emocionais, porque vamos falar a verdade, dor é uma experiência subjetiva, não existe nenhuma escala hoje técnica objetiva que diz o fulano tem uma dor que realmente está no nível X, não existe, a experiência da dor é uma experiência subjetiva, e quando a gente está falando do subjetivo, a gente está falando da percepção, e aí que é o grande pulo do gato, porque a hipnose, ela ensina a pessoa, a partir do momento que ela entra nessa interiorização, ela ensina a pessoa a perceber como ela percebe o mundo, e que a percepção nada mais é do que uma construção mental, e que a pessoa pode mudar as suas percepções. É possível uma pessoa mudar a percepção da dor, e assim um tratamento fisioterápico pode ser mais rápido e mais eficiente. E tem o componente emocional também, quando a gente fala das leis biológicas, das leis de Hammer. Dentro de Hammer, a hipnose ela dá as mãos e forma uma parceria fantástica. Porque Hammer se baseia no seguinte, qual que é a tratativa, né? Os tratamentos em Hammer, é descobrir o conflito original. Só que o conflito original, se a gente pega uma fala um pouco freudiana, ele está recalcado, é claro que ele está recalcado, o subconsciente não quer ficar lembrando daquele evento traumático, ele recalca mesmo. E a hipnose cria um espaço seguro, um espaço protegido, para a pessoa se voltar para dentro, acessar esse mundo interiorizado e olhar para aquilo de uma forma protegida, de uma forma carinhosa, de uma forma acolhedora. Então, dentro das leis biológicas, se você quer obter resultado realmente eficiente e duradouro com as leis biológicas, a hipnose também é uma grande ferramenta. Então, em resumo, a hipnose ela casa com todas as técnicas, não importa qual seja a técnica, ela vai te potencializar. É como se tivesse um botãozinho turbo que você aperta e liga o turbo e fala, nossa, agora a gente está indo 50% mais rápido. E realmente vale a pena isso. Legal. Então, já respondendo a pergunta da Michelle aqui, pode melhorar a percepção corporal? Sem dúvida, né? Certeza. Então a pessoa vai ficar no estado ainda mais atenta e certamente pode ajudar na percepção corporal. Só tem uma pergunta aqui da Xênia, né? Existem cursos de hipnose em Belo Horizonte? Tem programado, Jefferson, curso? Não. Hoje em Belo Horizonte não. A gente está, por enquanto, não. Mas vai acompanhando a gente nas redes sociais, que a gente tem um projeto de lançar alguma coisa online bem legal aí. Legal. Estamos trabalhando nisso. A Elish Mendes coloca aqui, o suporte do professor Jefferson é maravilhoso, continua aprendendo mesmo após o curso com a experiência de vida do outro. Ai, que legal, tá vendo? Mentoria, porque como eu falei, aí eu quero fazer uma parte, Fabiana, se você me permite. Claro. Na palavra hipnoterapia, eu quero destacar a palavra terapia. Na fisioterapia também tem a palavra terapia.
E é interessante entender o que é o terapeuta. O terapeuta ele não é um cara que domina um conjunto de técnicas. Técnica é importante, conhecimento é importante, tem que estudar, tem que ler, tem que fazer uma boa formação. Mas o terapeuta ele é um estado que emerge, é um momento mais de sensibilidade. Como dizia o próprio Milton Erickson, ele falava assim, na hora que você está ali com o paciente, esqueça todas as teorias, esqueça todas as técnicas, se concentre em ser um ser humano que está cuidando de outro ser humano. E isso é muito importante, porque esse cuidar ele vem da prática, ele vem do experimentar, ele vem do vivenciar. Então a melhor forma de aprender hipnose é vivenciando a hipnose. Gente, eu estava aqui conversando com o Jefferson um pouco antes exatamente sobre esse ponto, e aí ele coloca de novo aquela situação do Pilates que a pessoa vem apresentando a Dora, que eu achei interessante. Presta atenção, gente, pra vocês aprenderem a fazer isso com o paciente de vocês. Eu vou dar uma dica para vocês, isso é muito legal, tá? Às vezes a pessoa pensa assim, mas Jefferson, hipnose é um negócio complicado, né? Depois a gente vai até falar um pouquinho daquela série, né, que tá passando lá na Netflix. Depois a gente fala. Que dá um susto. Polêmico. Polêmico. Então o pessoal fica pensando, o negócio é complicado, esse negócio é difícil. Não é, gente. A técnica de hipnose ela é simples. Basicamente, um bom hipnotista, ele é antes de tudo um bom comunicador, um grande comunicador. Uma pessoa que olha para o ser humano e vê o outro como um ser humano. E ele usa essa habilidade de comunicação para influenciar o outro. É claro que a técnica te dá um norte, te dá um mapa, mas você também precisa desenvolver esse humano. E um exemplo de uma técnica simples que você pode aplicar para o seu paciente do Pilates. Ele está fazendo um alongamento. E você, na sua sensibilidade, percebe que parece que ele está sofrendo um pouco demais, né? Porque tem pessoas que sofrem um pouco demais na hora do exercício, né? Sofrem mais do que o necessário, atinge um nível um pouco mais alto na curva. E você pode chegar numa coisa simples, colocar a mão no ombro. É muito interessante porque a escola de Paris, a escola de Charcot, falava que o toque tem um grande poder de induzir a um transe hipnótico. E realmente, eu ensino uma técnica simples no ombro que tem um poder hipnótico absurdo. E nessa pequeno toque, usar um tom de voz calmo, tranquilo e falar para o paciente, continue percebendo no seu alongamento que lá no fundo dessa dor tem uma parte dela que é até gostosa. Por quê? Porque o músculo está alongando. E se você foca nessa parte gostosa, você pode perceber que é muito agradável fazer esse alongamento e ainda mais agradável pós-alongamento. Percebe isso como pode ser mais agradável? E aí tira a mão do ombro. O que você está fazendo com essa fala super simples? Você está direcionando a percepção da pessoa. Seguiu o princípio da hipnose. Houve foco? Houve, porque você tocou no ombro, o cara, peraí, tem uma coisa importante aqui, estou tocando no meu ombro. Houve concentração? Houve, porque você foi guiando a pessoa. Guiando por quê? Por uma interiorização, para ela perceber a experiência dela. E a partir da experiência, você pegou um pedacinho da experiência, que realmente todo alongamento tem uma parte que é gostosa, né? Eu até brinco, eu faço pilates, nossa, é aquela dorzinha gostosa. Você pegou aquele pedacinho da experiência e fez a pessoa focar naquilo, ficar concentrado naquilo. Você alterou a percepção dela. Então, quer dizer, você fez o uso de uma hipnose conversacional com maestria que durou 30 segundos, olha lá, e você já obteve o resultado. Então você vê, a técnica da hipnose ela cabe em qualquer lugar. Uma coisa que é muito exigida da gente na formação como fisioterapeuta é chamada voz de comando. E assim, estudar hipnose é uma forma de você aprender a ter voz de comando de forma positiva, correta. A gente tem que saber o que falar, como falar. Sem parecer mandona, né? Sem parecer mandona, mas parecendo e sendo motivadora também, né? Levando a pessoa a querer fazer aquele movimento, estar consciente. Quando você está ali com o paciente, você também está consciente do movimento que ele está fazendo e trazendo ele para isso. Aí a sua terapia vai ganhar um valor, gente, que é muito maior, muito superior, né? Se você estiver fazendo só o movimento mecânico. Não, eu estou trazendo consciência. E tudo isso está na fala, né? Basicamente, a hipnose ela tem a ver com a palavra, com a forma como você fala, da forma como você coloca para o paciente, né? O David Allen, ele sempre falava a mesma coisa no livro dele, nas suas palestras. Hipnose é uma questão de semântica. O jeito que você coloca o seu tom de voz e as palavras que você coloca ali, você provoca
um impacto muito grande na mente subconsciente. E aí que vem uma coisa, a hipnose não tem nada a ver com dormir. A gente vê muito em filme, vê muito em shows, aquela coisa do cara chegar, dorme, o cara fica assim. Não tem nada a ver. Hipnose é apenas ultrapassar o fator crítico, segundo ela, ultrapassar o fator crítico e colocar uma mensagem no subconsciente de uma pessoa. E isso é uma habilidade de maestria em comunicação. E aí, gente, vale a pena, viu, investir nesse conhecimento. Falando de toque, vamos falar um pouquinho aqui da questão que o professor Leonardo trouxe pra gente, né? Ele diz o seguinte, que em algumas práticas na água, como o Otso, por exemplo, alguns profissionais estavam associando a hipnose àquele movimento da água e se percebia que as pessoas liberavam memórias. Isso tem a ver, vou pegar uma pergunta aqui da Duda, ó. A hipnoterapia pode ser associada a práticas na água? E a outra pergunta dela é a seguinte, no caso da hidroterapia, existem, por conta de já estar ali num processo de relaxamento pela água quente, isso aumenta o nível de aprofundamento dessa concentração, desse transe, como ela pergunta aqui? Sim. Primeiro, respondendo a primeira pergunta, sim. A hipnose pode ser associada com qualquer abordagem terapêutica e os resultados serão muito superiores, mas muito superiores mesmo, tá? A segunda pergunta dela... que pode ser associada à água ou se por conta do relaxamento que a hidroterapia promove, se isso aumenta a facilidade dela entrar em transe. Sim. A resposta também é sim, porque vamos entender uma coisa importante sobre a hipnose. Todos nós entramos em estado de hipnose a todo momento, tá? Segundo o Dr. Ernest Rossi, que fez um trabalho fantástico, ele provou, ele é um médico, psiquiatra, ele provou que nós precisamos, nosso cérebro precisa entrar em estado de hipnose a cada mais ou menos 1h30, 2 horas. Você experimenta isso todos os dias, aquele momento que você dá aquela devagada, começa a lembrar de alguma coisa da sua infância, ou começa a pensar naquela coxinha que você vai comer ou não pode comer, sabe aquele momento que você divaga, tá? E são pequenos transes, são os nossos transes diários da vida. Agora, quando você coloca a pessoa num ambiente aquático, quentinho, morno, o que a pessoa experimenta? Uma questão fisiológica de um profundo relaxamento. E aí que vem um ponto importante. Segundo Elman, o que impede uma pessoa de desenvolver um transe muito profundo é sempre o medo. Agora, se eu estou num ambiente confortável, acolhedor, tendo um profissional com um tom de voz que vai me guiando, quer dizer, que medo eu vou ter? Nenhum. Eu estou relaxado, está gostoso, está prazeroso, tem um profissional que eu confio, que está me guiando, ele é capacitado, ele zerou qualquer estado de estresse, qualquer estado de medo. Nesse momento o subconsciente da pessoa fez isso aqui, ó, abriu-se. Você tem o paciente na sua um acesso num nível extremamente profundo. A partir dali, aí vai depender da tua técnica. Como que você vai desenvolver essa técnica e você vai poder obter resultados assim imensos e fantásticos. Tem um outro fator também muito importante, especificamente da água, tá? Quando a criança está sendo gerada no útero, como que é o ambiente do útero? Aquoso. Então a água, cada célula nossa carrega memórias dessa água, carrega memórias desse universo aquoso. E quanto mais eu relaxo, quanto mais eu me sinto seguro, quanto mais prazeroso é aquilo, quanto mais eu confio nesse profissional que está capacitado e que tem uma técnica, mais o meu subconsciente se abre. E aí é natural, nesse momento que emergiu, coisas que estavam guardadas aqui dentro começam a vir para fora, a surgir. Então isso potencializa muito o processo. Nossa, a potencialização é imensa. A Fábio pode falar muito sobre esse processo porque ela trabalha com o renascimento, que normalmente é feito na água, né? Exatamente. Potencializa imensamente. Realmente, amanhã a gente vai falar um pouco mais sobre o renascimento, mas estar em água quente, porque tem uma diferença, vocês vão ver amanhã, água quente e água fria acessa memórias diferentes. Então, tem a ver com o ambiente. Lembra que o professor Léo falou que o ambiente tem que estar tranquilo, não pode ter movimentação na água. Então tem toda uma ambientação para que a pessoa de repente entre naquele processo. Só concluindo, o fator mais importante
para a pessoa desenvolver um transe maravilhoso é segurança e confiança. Isso, é por isso que às vezes as pessoas acabam entrando no processo e falam, nossa, começou a chorar, não sabia por quê. Porque naquele momento ela percebeu que podia colocar aquela memória, né? Ela estava segura e tinha confiança no profissional. Viu? É os transes diários da vida, eles acontecem espontaneamente. A Elô colocou uma pergunta aqui, ó, existe um limite máximo de tempo em que a paciente pode ficar em hipnose? Olha, na verdade existe um estudo do Ernest Rossi que ele fala que uma hipnose realmente eficiente é em torno de 20 minutos, ok? Mas já teve outros profissionais e assim na prática algumas abordagens que a pessoa chega a ficar 1 hora, 1 hora e meia em transe. Então isso varia muito. Mas existe uma coisa que daí é da pessoa, o limite da pessoa, o limite cognitivo dela. Se é uma pessoa que tem uma boa capacidade de concentração, ou ela está muito engajada no processo, não está cansada, né? Comeu, se alimentou, está com a glicose boa, daí ela aguenta ficar 1 hora e meia. Mas se é uma pessoa que já está cansada, trabalhou o dia todo e veio para uma sessão 7 horas da noite, aí é capaz de ficar melhor aquela faixa de tempo do Rossi, que é 20 minutos. Então esse tempo vai variar de pessoa para pessoa. Mas o Ernest Rossi, gosto muito do trabalho dele, ele recomenda 20 minutos. A Nath está perguntando qual é o melhor curso de hipnoterapia oferecido aqui no Brasil. Olha, Nath, vou dizer uma coisa para você. Os cursos do professor Jefferson Ridão são fantásticos, porque ele tem uma didática maravilhosa, sabe? Eu super recomendo os cursos dele. Claro que ele vai falar, né? Então, eu vou puxar a sardinha pro Del. Né? Mas realmente vale muito a pena. O curso ele entrega muito mais do que a gente espera que ele vai entregar, sempre. O diferencial do meu curso é a supervisão. Porque, vamos ser sinceros, gente, você ficar numa sala de aula 3 dias, 30 horas, recebendo uma tonelada de material, é claro que você não vai conseguir absorver tudo aquilo. Aquilo precisa de um tempo para ser digerido, aquilo precisa ser revisitado, aquilo precisa ser olhado de novo. E aonde que você revisita, aonde que você olha de novo? É dentro da supervisão. E aí todos os meus alunos eu chamo para ficar comigo pelo menos 90 dias, fazendo esse acompanhamento. E para falar a verdade, a gente fala 90 dias, mas tem aluno que está comigo já há bastante tempo e eu adoro fazer essas mentorias. Isso é meu, eu adoro fazer isso. Maravilha. Bom, tem mais perguntas aqui, vamos lá. A Michelle fez uma pergunta que eu achei muito interessante, que é qual é a ação da hipnoterapia na redução de traumas em relação ao medo da água? Nossa, muito bom. Na verdade, Michelle, a gente pode ampliar isso. Qual é o efeito da terapia na redução de traumas em geral? Porque a pessoa pode ter medo da água, mas ela pode ter medo de dirigir, ela pode ter medo de cachorrinho, ela pode ter medo de lugar fechado, ela pode ter medo de altura, ela pode ter medo de relacionamento, ela pode ter medo de tudo. Vamos entender o que é o medo. É assim, o cérebro somente reconhece aquilo que ele já conhece. Então a pessoa tem que ter vivido alguma experiência que ela viveu aquilo numa noção de que aquilo foi perigoso. O cérebro cria um registro. E a partir desse registro, o cérebro vai continuar juntando mais informações até criar o medo, até criar a fobia. O que a hipnose faz? A hipnose ela cria um ambiente seguro, um ambiente protegido a partir da interiorização, que é guiada, são as instruções que o hipnoterapeuta passa para o paciente. E dentro desse ambiente seguro e protegido, o paciente vai poder revisitar essas memórias traumáticas, essas situações onde o cérebro criou aquela informação que aquilo era perigoso. E a partir desse revisitar, nós vamos aplicar uma outra técnica chamada ressignificação. Ressignificação é o que? É retirar o poder do afeto, é tirar a energia emocional daquela memória. E aí a gente vai aplicar, existem várias técnicas de ressignificação, e uma vez que a gente revisita várias memórias que vão compor aquilo, geralmente não é uma única memória, tá? Quando a gente começa a procurar, a gente vai achar 2, 3, 4. Teve uma paciente minha que tinha 19 memórias relacionadas aos traumas dela, mas a gente vai com paciência e revisita todas as memórias e ressignifica todas elas. O que vai acontecer após isso? O cérebro vai reorganizar a percepção daquilo, porque agora ele vai olhar e vai ver que é diferente, ele tem novas informações. Então
Então, a hipnose é uma terapia informacional, o cérebro muda a sua percepção porque ele viu novas perspectivas, tem novas informações. E aí o cérebro naturalmente vai resolver aquela fobia, aquele medo. Então, é por isso que a hipnose acaba funcionando e dá super certo. Legal. Ó, o Maurício Borges aqui. Sucesso, professor. O curso é muito bom. Aí, seu aluno. Obrigado, Maurício. Muito bem. A Michelle faz outra pergunta aqui, ó. Existem tipos de técnicas que podem ser diferentes de acordo com a queixa do paciente? Se é mais uma dor física ou se é uma ansiedade? Sim, existem bastante diferenças, né? Muitas vezes a hipnose é muito confundida com a regressão. E tem muitos profissionais de hipnose que acham que regressão serve para tudo. Não, regressão é uma das técnicas de hipnose. Existem diversas técnicas de hipnose. Por exemplo, se você vai tratar com dor, você vai trabalhar mais técnicas sensoriais, técnicas ligadas à percepção, ligadas à respiração, mudança de equilíbrio, fadiga pela fixação de olhar. Se você vai trabalhar com uma questão psicológica, no caso medo, uma ansiedade, você já vai trabalhar outras técnicas, mais ligadas com a imaginação, mais ligadas com a construção mental de cenários, de ressignificações. Então, assim, existem muitas técnicas e cada técnica ela pode ser mais útil para uma situação ou funcionar melhor em outra situação. Aí o que determina qual técnica o terapeuta vai escolher? Aí entra a questão da formação do profissional. Se eu sou um fisioterapeuta, eu vou entender do meu trabalho de fisioterapia, então de repente eu posso optar, olha, eu estou com esse paciente e uma questão dele é uma dor, ele ainda não tem nenhuma questão emocional envolvida com aquilo, então eu vou trabalhar hoje uma técnica sensorial, mas de repente, depois que eu trabalhei a técnica sensorial, pode emergir a emoção. A Fabi tem um caso bem interessante, depois se quiser compartilhar com o pessoal, daí eu vou mudar a minha técnica, então assim, vai depender do feeling do terapeuta, e de como o terapeuta também estudou, se aprimorou e assim por diante. Mas basicamente depende do feeling do terapeuta. Legal. Vou dar as boas-vindas para o pessoal que chegou depois aqui, ó, a Vivian, a Mai, a Lígia, a Franz, Cristina, Karine, ó, lá do Renascimento, minha amiga, Giovana, aqui, Lucas, Dani, a Perla, falou, ótimo profissional. Aí, Perla, valeu. Obrigado. Muito bem. Inês, nossa querida. Oi, Inês. Eric, MM, Gabi. A Kátia ali, nossa amiga Kátia. A Kátia bom, também, Kátia? ela é profissional de hipnoterapia. Sim, a Kátia é grande mestre em PNL. Milena, Ana Cristina. Pessoal, muito obrigada, viu? Vocês estão gostando? Dá um coraçãozinho aí se vocês estão com a gente. Vou falar igual a professora Érica. Vocês estão comigo? Vocês estão com a gente? Dá coraçãozinho aí pra gente. Tem mais perguntas. E vocês podem mandar mais perguntas aqui também, viu, pessoal? Mandem mais perguntas aqui. Aproveitem aqui a presença do professor Jefferson, ok? Vamos lá, Jefferson, mais uma pergunta aqui, ó. Tem uma pergunta da Dani que eu vou juntar com a pergunta da Ana Carolina. Ah, coração, gostei. A Ana Carolina pergunta, quais os cuidados que deve-se ter ao realizar a terapia, né? Eu imagino que ela está perguntando aqui da terapia de hipnose. Sim. E a Dani Borim, ela pergunta se há contraindicações para a hipnoterapia. Assim, na minha prática de consultório, eu trabalho com hipnose no consultório há quase 20 anos. Então a nossa experiência mostra o seguinte, quando o paciente chega, você tem que tomar cuidado com algumas coisas. Diabetes. Por que diabetes? Pressão alta, a hipertensão, se o paciente é cardíaco, se ele tem algum problema pulmonar, asma, bronquite. Por que a gente toma cuidado com essas questões? Porque nesse momento que ele entra em contato com aquelas memórias, a gente nunca sabe o que está lá, sabe? O subconsciente é como se fosse uma caixinha de Pandora. E dependendo do que está lá, isso pode desencadear uma crise. Ah, professor, mas então quer dizer que o diabético, o cardíaco, o hipertenso, o cara que tem uma deficiência pulmonar, nunca vai poder fazer hipnose? Não, claro que ele vai fazer hipnose.
na nossa prática de consultório, eu aprendi a criar o que eu chamo de redes de segurança. Eu faço uma primeira hipnose para a pessoa conhecer a hipnose, ver que é gostoso, ver que é prazeroso. É muito importante essa questão do prazer, porque o prazer abre muito o subconsciente, tá? E coloca gatilhos de segurança, que a gente chama de sugestões pós-hipnóticas. E esses gatilhos eu já vou preparando o terreno para fazer uma terapia. Pergunta sobre contraindicação, né? Ela perguntou sobre contraindicação. A hipnose não é recomendada se a pessoa estiver sob efeito de álcool, sob efeito de alguma droga, ou se ela estiver num estado assim letárgico por causa de medicamentos. Mas a pessoa toma medicamentos ali e ela está letárgica. Olha, vai ser difícil dela desenvolver o foco, a concentração. E sobre efeito de álcool e drogas, nem precisa falar muito, né? Uma coisa também muito importante, se a pessoa tem muita dificuldade de foco e concentração, a hipnose ela pode ser aplicada ainda, mas aí ela vai precisar de algumas pequenas alterações. Lembra que eu falei que nós temos os nossos transes diários? Aí tem técnicas específicas de microtranses, quando eu tenho que trabalhar com uma pessoa que não tem foco, não tem concentração, tem um distúrbio de déficit de atenção. Então, mas dá para se trabalhar. Agora, o que a hipnose não é indicada é se for uma pessoa que está alcoolizada, está drogada ou está letárgica por causa de excessos de medicamento. Mas se a pessoa também tiver um déficit cognitivo, mental... também vai ser complicado trabalhar com hipnose. Vamos dizer assim, que teria outras técnicas mais eficientes nessa situação. A hipnose, como o próprio conceito diz, ela precisa de foco e concentração. Então ela fica mais indicada para aquele paciente que consegue manter o foco na concentração. Muito bem. Hoje a gente estava tendo aula de GO, meu grupo, né? E aí a gente estava falando sobre, às vezes, um toque que é feito numa região mais íntima. E aí, o que acontece, Jefferson, seja numa situação dessa que já é difícil, né, para o paciente, ou mesmo, de repente, numa terapia na água, onde, de repente, a pessoa entra lá, acessa uma memória, como que o fisioterapeuta pode acolher se essa pessoa começa a chorar, se emocionar, ou vem uma memória que não é tão bacana? Você tem alguma orientação sobre isso? Olha, assim, se você está trabalhando com hipnoterapia, com certeza você já criou as suas redes de segurança. Nós criamos as redes de segurança justamente para evitar esses rompantes emocionais. Mas vamos dizer que é a primeira sessão e a pessoa ainda não criou rede de segurança nenhuma e a pessoa tem um rompante. Tem uma técnica que eu gosto, que funciona muito, olha, é uma dica para vocês, tá? Essa técnica pode salvar a vida de vocês. Você pega 2 dedinhos e vai bater de leve, mas também não tão de leve a ponto da pessoa não sentir, mas com força suficiente, bem aqui nessa parte que é mais uma covinha, né? Que o pessoal chama de terceiro olho. Você vai bater aqui com uma certa rapidez e vai falar num tom de voz firme, um tom de voz de comando. Foca na respiração e todas as imagens somem. Foca na respiração e todas as imagens somem. E continua batendo. Por que esse toquezinho aqui é importante? Vou explicar esse toquezinho, tá? Essa aqui é uma área muito inervada, muito sensível. E quando você está batendo, você está estimulando várias áreas do seu cérebro. A pessoa, quando ela está numa crise emocional, o cérebro dela não está funcionando legal. Algumas áreas estão funcionando fora de sincronia. E essa estimulação vai obrigar meio que o cérebro a se restartar, sabe? Um reset. E aí a voz de comando firme, né? Foca na respiração. Por que a respiração? Porque a respiração também vai tirar ela daquele estado. E todas as imagens somem. Porque uma coisa que é bem comum, o cérebro ele foi formatado para 70% dele trabalhar em cima de imagens. As áreas que cuidam da imagem, formação de imagem, é muito grande no cérebro. E quando você dá o comando, todas as imagens somem, você está pedindo para o cérebro, desliga essas áreas. Se você vai desligar 70% das áreas do cérebro, é claro que você vai tirar a pessoa da crise. Então essa é uma técnica muito simples e você não precisa nem sequer ser hipnólogo. Qualquer profissional está fazendo uma terapia com alguém e a pessoa entra num surto, numa crise, essa técnica pode salvar você. Recomendo ela. Muito bem. Depois a gente vai falar, gente, sobre um grupo que o Jefferson coordena,
de EFT, que é Emotion Freedom Technique, que justamente trabalha os toques, né? Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Vamos responder a pergunta da Elo. É possível realizar hipnose em crianças? Aí que vem a coisa mais legal, gente. É muito fácil realizar hipnose em criança. Por quê? Porque a criança, até a idade de 5, 6 anos, ela ainda não fez aquela fronteira entre o mundo interno com o mundo externo. Basicamente, uma criança de 5 anos, ela está em estado de hipnose o tempo inteiro. Ela está no estado de profunda conexão com o seu mundo interno. A imaginação dela tem um privilégio, tem um predomínio sobre a realidade externa. Então, na verdade, a pergunta seria: como é que eu faço para aproveitar o transe natural desta criança? E aí tem todo um conjunto de técnicas para isso. Que legal! Muito bem, pessoal, estamos chegando no final aqui do nosso tempo. Mas já? Tem pergunta. Ainda bem que conseguimos, pelo menos todas as que vocês me mandaram eu fiz, tá? Se eu esqueci de alguém, que vocês puxam minha orelha aqui, pode escrever a pergunta aqui de novo, mas eu acho que eu coloquei de todo mundo. Eu queria pedir para você desmistificar um pouco, né? Voltar aqui só para gente ver uma curiosidade. Gente, saiu uma série na Netflix chama Freud e fala basicamente sobre a aplicação de hipnose a partir dos estudos do Freud. Só que é meio assustador, eu achei. Porque tem umas coisas de misticismo. O que você pode falar pra gente sobre isso? Porque as pessoas podem acabar gerando um conceito equivocado, vai. A primeira coisa é assim, o cinema sempre trabalhou com a hipnose, e não é só essa série, teve outros filmes, teve outras histórias, o próprio romance, né, de livros. Então a hipnose sempre esteve no imaginário popular. Então a primeira coisa é distinguir que o que está lá naquela série é ficção, tá? É ficção. Só que como estudioso da hipnose, eu tenho que admitir que, apesar de ser ficção, tem algumas coisas com uma base legal. Tem uma base ali também. Que nem, por exemplo, estou assistindo a série também, eles usam muito a abordagem de Charcot, que partiu do princípio que um toque realmente tem um poder hipnótico. Isso é uma base real, isso é uma base verdadeira, isso é científico. Dependendo da área que você toca, você vai produzir uma alteração de consciência na pessoa. Quer um exemplo bem prático? Não façam isso agora não, tá? Faz isso depois, tá? Pega essa parte redondinha do seu polegar e encaixa bem aqui na curvinha do nariz com a testa. Do prócero. Isso. É legal que ela é fisioterapeuta, ela vai saber o nome de todas as coisas. Anatomia. Anatomia, tirou 10 na aula de anatomia. Não, mas a gente tem. Então você coloca aqui, ó. Eu vou contar uma coisa, ela melhorou as notas dela de anatomia depois de uma sessão de hipnose. Verdade, gente. Isso é uma super verdade. Foi uma hipnose conversacional. Eu tava com muita dificuldade em anatomia. Ele me hipnotizou, assim, conversando. Na próxima prova eu tirei 10, verdade. Viu? Pra galera que pensa que hipnose é só aquele momento dorme e a pessoa cai, não é nada disso, tá? Numa simples conversa, numa mesa ali tomando um café, você pode hipnotizar uma pessoa e colocar recursos poderosos na mente dela e, como é o caso da Fabiana, na outra prova eu já tirou 10. Mas vamos voltar ao Charcot, que tem uma base fisiológica. Você colocou o dedinho aqui. Aí naquela curvinha do crânio, sabe aquela curvinha onde o crânio tem uma pequena lombadinha, tem o crânio, faz a curvinha ali, depois já começa os músculos, bem no meinho, você coloca mais 2 dedos e faz uma pressão simultânea nos dois ao mesmo tempo. Você vai perceber que sua consciência vai dar um zoom, uma coisa meio estranha. Se você quiser potencializar, você faz essa pressão ao mesmo tempo e joga o globo ocular para cima, jogando para cima assim. Nossa, esse zoom vai ser muito mais longo. Então, quer dizer, existem toques que podem alterar profundamente a consciência? Sim, pode. O simples fato de eu tocar no ombro de uma pessoa, eu já capturo a atenção dela. Por que esse cara está me tocando? O que ele vai falar? O fato de fixar os olhos nos meus olhos também vai alterar. Então, sim, Charcot ele trabalhou, ele construiu toda uma escola, né? A escola de Paris, em cima dessa questão fisiológica da hipnose. E ali no seriado a gente vê isso daí. Agora, muito do restante ali é fantasia mesmo e acaba dando susto nas pessoas.
Bom, pessoal, a gente está indo para o final, a gente só tem mais 10 minutinhos e depois acaba encerrando. O Jefferson separou um monte de livros aqui para indicar para vocês. Eu adoro livros, gente. Só que não vai dar tempo de falar sobre todos, então a gente vai continuar a gravação e depois eu compartilho com vocês o link do YouTube, tá bom? Jefferson, ele teve uma iniciativa de fazer um grupo para ajudar as pessoas a lidarem com a ansiedade nesse momento aí de coronavírus e tal. Fala um pouquinho do grupo. Assim, entre as muitas técnicas de terapia, eu gosto muito de uma em particular, chamada EFT, que é a Emotion Freedom Technique. É uma técnica muito fácil, muito rápida e é 100% auto-aplicável. E nesse momento que está todo mundo preso dentro de casa, a gente está com muita ansiedade, é muita notícia ruim, tarará, sabe? A ansiedade está subindo muito. E uma coisa que é muito importante, já aceita por todo mundo que é da área médica, as emoções, elas criam um espaço para o surgimento das doenças, as chamadas doenças psicossomáticas, as somatizações. Então, nesse momento que você está na quarentena, não é só cuidar da sua saúde lavando as mãos, não. Você tem que fazer isso, tá? Precisa fazer. Mas você também precisa cuidar das suas emoções. E nós liberamos um monte de materiais, áudio, vídeo, tudo gratuito nesse grupo, puramente com a intenção de ajudar as pessoas a passar por esse momento tão difícil. Depois eu coloco o link, a Fabi compartilha o link, você pode entrar lá e ter acesso a todo esse material. Eu encaminho para vocês, quem quiser entrar no grupo dele, muito legal. Quero aproveitar para convidá-los, quem quiser estudar aromaterapia, psicoaromaterapia, aí no meu grupo de WhatsApp, a abordagem além da aromaterapia, medicina germânica, constelação sistêmica familiar, contoterapia. Então assim, é um grupo bem legal. E a partir do dia 7 agora de abril, nós vamos começar os estudos da pimenta negra. Então fica aí o convite para quem quiser participar do estudo, ok? Aí é no WhatsApp também gratuito. Sim. Muito legal o grupo, hein? Muito bem. Pessoal, quero agradecer muito a todos vocês. Quero agradecer a Heloísa Tsukamoto, que compartilhou também lá a live de hoje, lá no grupo, né, no curso, no Insta do curso. Professor Leonardo Fritzen, que nos provocou. Espero que você tenha gostado do resultado aqui, né, que os alunos entreguem bons trabalhos. E deixa aí os comentários se vocês gostaram, o que vocês acharam, tá? E muito, muito obrigada a presença de cada um de vocês aqui. Um grande abraço. Jefferson, quer deixar recado pro pessoal? Bom, eu quero agradecer a todos, né? E espero que tenham gostado. E lembrando, assim, que a hipnose ela é uma arte. Quanto mais você estuda, quanto mais você conhece, melhor você fica nessa aplicação. A gente vai continuar gravando e eu vou indicar uma série de livros que são muito legais, muito bons, para você começar assim, a entrar nesse universo, nessa nova dimensão. Legal, aí, obrigada a vocês pela presença, foi maravilhoso. Obrigada, Jefferson, a Michelle tá lá agradecendo. Isso aí, obrigada, pessoal. Qualquer dúvida também pode me mandar mensagem lá no grupo, tá bom? Pessoal aí da Físio. Um beijo grande. Fiquem com Deus e até amanhã na live com Nilson Borgheroni, Renascimento, Prática na Água, tá bom? Obrigada, pessoal. Fiquem com Deus. Também não. Também não. Vamos começar. Pessoal, olha só, nós vamos falar sobre as indicações dos livros do Jefferson Ridão. Ridão, fala pra gente isso aqui, Terapia Feita Sob Medida. Ó, gente, eu adoro essa autora, o nome dela é Teresa Robles. Ela é mexicana, ela é médica também. E na minha opinião é uma das mais fantásticas terapeutas a nível mundial. Nesse livro aqui, Terapia Feita Sob Medida, ela traz uma metáfora como se fosse o alfaiate. Sabe, a técnica de costura é sempre a mesma, é cortar, costurar, medir, pregar botão, etc. Mas o terno, a roupa, o vestido é feito sob medida. Tem uma pessoa que tem um ombro um pouco mais largo, tem uma outra mulher que tem um quadril um pouquinho maiorzinho ou menorzinho. Quer dizer, não importa a sua capacidade técnica, você tem que ter aquela sensibilidade para fazer uma terapia sob medida para o paciente. E nesse livro, que é um livro até grosso, tem muito conteúdo, ela vai ensinando como você desenvolve essa sensibilidade para fazer a terapia sob medida. Leitura super recomendada,
não só para quem trabalha com hipnose, mas para qualquer profissional da área de terapia. Terapia feita sob medida. Muito legal. Muito bem. Da mesma autora aqui, gente, Teresa Robles, Concerto para 4 Cérebros em Psicoterapia. Gente, muito legal. E olha, detalhe, tá? A Teresa, ela é uma grande mestra em hipnose ericksoniana. Tudo dela é hipnose. Ela ama hipnose, ela é muito boa nisso. Só que você pode ver que no outro ela falou terapia e psicoterapia. Então são livros que servem para qualquer área. Nesse livro ela fala que quando você está com o seu paciente, não é só você e o paciente que está lá. Na verdade tem 4 pessoas naquela sala. Tem o seu ser consciente, tem o ser consciente do seu paciente, mas tem o seu subconsciente, a sua outra mente, o seu outro cérebro, aquele seu outro eu. E também tem o outro eu subconsciente do seu paciente. Então a terapia tem 4 seres dentro daquela sala de aula, daquela sala terapêutica. E ela vai ensinando como reconhecer, como organizar, como costurar um no outro, como obter o máximo de uma sessão. E aí que vem o pulo do gato, porque se você consegue respeitar essa dinâmica, numa única sessão você consegue obter muito resultado. Então, ó, livro super 10. Também da Teresa Robles, aqui ó, auto-hipnose, aprendendo a caminhar pela vida. A Teresa é viva ainda? É viva, teve no Rio de Janeiro há uns 4 anos atrás, ela é maravilhosa. Nossa, Você gosta eu adoro ela. Só no Brasil eu dou um jeito de ir lá conhecer, de estar com ela. Gente, a galera que pensa, mas e a hipnose, eu posso aplicar sozinho? Pode! Nesse livro aqui, a Teresa dá todo um roteiro de como você pode não só entrar em estado de auto-hipnose e o que fazer naquele estado. Porque como eu disse no vídeo, hipnose é construção de recursos. E aqui ela vai dando os roteiros de como construir esses recursos. Então, um livro também fantástico para você passar um final de semana. E o último dela aqui também, Grupo de Crescimento. Trabalho com temas universais para uma revisão de vida. Manual de aplicação clínica. Parece muito bom. Isso daqui é muito legal para o profissional que está bem engajado mesmo no universo clínico, tá? Porque a pegada desse livro aqui são 12 temas que ela considera como temas universais. E cada encontro, cada sessão você vai trabalhando um desses temas. Então é maravilhoso para você que é professor, que dá aula, que vai trabalhar com grupos, que trabalha com desenvolvimento humano. Você do RH, esse livro pode ser muito bom para você. Muito bem, agora vamos para outra paixão do Jefferson aqui, que é a Sofia Bauer, gente. Eu confesso, apaixonado pelo trabalho dela. Roteiros de hipnoterapia. Fala um pouquinho sobre isso. Olha só, a Sofia, hoje no Brasil, ela é médica psiquiatra, na minha opinião, uma das maiores autoridades no ensino da hipnoterapia, grifo na palavra terapia em negrito, tá? Terapia realmente de ótima qualidade. E este livro dela, Roteiros de Hipnoterapia, é leitura obrigatória para qualquer pessoa que trabalha com hipnose. Por quê? Porque você precisa ter uma capacidade de oralidade, de colocar ideias, de se posicionar muito rapidamente. E aqui você vai ter muitas ideias para te inspirar. Um livro inspirador. Muito bom. Esse aqui da Sofia também, Manual de Hipnoterapia Ericksoniana. Bom, como eu falei, a especialidade dela é terapia. E nesse manual de hipnoterapia ericksoniana, esse aqui é um manual básico. Ela abre toda a caixa de ferramenta de um hipnoterapeuta nível master, nível top. Então, a leitura desse livro vai te inspirar, vai te ensinar técnicas inovadoras, você vai melhorar a qualidade do seu trabalho, nossa, em 300%. Muito bom também. Maravilha. E esse daqui que é um avançado, Manual de Hipnoterapia Avançado e Técnicas Psicossensoriais. O manual básico fez tanto sucesso que o pessoal pediu um avançado. E este avançado tem uma novidade. Além de ter novas técnicas ou perspectivas novas sobre a mesma técnica, ele ainda traz a questão do psicossensorial. Técnicas que incluem os toques, incluem a mudança de percepção a nível sensorial. Então aqui te abre portas para uma nova dimensão de trabalho. Muito legal também esse livro. Então, como vocês viram aqui, são vários livros, mas eu considero isso aqui apenas a literatura básica, porque a minha biblioteca tem para mais de 200 livros.
Então isso aqui é o que a gente chama de uma literatura básica para você realmente dizer, nossa, como a terapia por hipnose pode ser rápida, eficiente e trazer resultados fantásticos. Vale a pena investir um pouco de dinheiro, um pouco de tempo para estudar esses livros. Gente, eu não agradeci o Jefferson, eu vou agradecer agora. Obrigada pela sua presença, obrigada por você ter trazido todas essas informações de grande valor aqui pra gente, tá? Pela sua generosidade em nos receber e responder tudo isso, tá bom? E assim, gente, de verdade, ela me convidou para eu fazer uma coisa que eu amo, que é dar aula, que é ensinar, que é esclarecer dúvidas e falar sobre hipnose. Eu sou um profundo apaixonado pela hipnose. No consultório eu trabalho com diversas técnicas, como FT, Psyche, leitura biológica, assim por diante. Mas realmente, como vocês puderam perceber, eu sou um apaixonado pela hipnose. Isso aí. Espero que vocês tenham gostado, tá? E esperamos ter vocês em outras oportunidades também para trocar ideias e falar sobre terapia, sobre hipnoterapia, sobre todas as terapias que a gente adora falar, trabalhar e principalmente ajudar as pessoas. Com certeza. Muito obrigado a todos.